Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Radion e hoje vamos aprender um pouco sobre radioatividade. Mas antes precisamos entender um pouco como que funciona a estrutura atômica. O primeiro cientista que propôs uma estrutura para o átomo foi Dalton. Para o Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível, tanto que foi chamado de bola de bilhar. Com o passar do tempo, veio um outro cientista chamado Thomson. Para ele, o núcleo do átomo era positivo e, rodeado nesse núcleo, existiam cargas negativas. E assim foi apelidado como pudim de passas. Posteriormente veio Rutherford, que com alguns experimentos ele conseguiu descobrir que o átomo é constituído por um núcleo muito pequeno, positivo e denso, e com elétrons que orbitam em volta dele. E esse foi chamado de sistema planetário. O modelo atual do átomo é o modelo de Bohr. Neles, nós temos um núcleo pequeno e denso. Nesse núcleo, ele é composto por prótons, que são positivos, e nêutrons, que são sem carga nenhuma. E em volta desse núcleo, elétrons, que são negativos, orbitam. Estamos acostumados nas reações químicas que a gente aprende na escola e vê interações entre elétrons. Então temos aqui, por exemplo, dois átomos, o seu elétron orbitando, e esses elétrons interagem entre si, formando assim ligações químicas. E essa é as reações mais comuns que se tem na química. Porém, também temos reações nucleares, que ocorrem no núcleo do átomo. Só que tem um problema. Como a gente já sabe, duas cargas iguais, sendo positivas ou negativas, elas tendem a se repelir. E cargas opostas tendem a se atrair. Porém, o núcleo, como vimos antes, é feito apenas de prótons positivos e nêutrons que não têm carga. Então, teoricamente, esses prótons eram para se repelir, destruindo assim o núcleo do átomo. Mas, obviamente, como existe matéria e a gente é uma prova viva de que ela não se destrói, alguma coisa deve acontecer para que a repulsão dos prótons no núcleo não desintegre o átomo. Então, nós temos aqui dois prótons. E eles têm repulsão eletromagnética entre eles. Mas existe uma força maior, chamada de força maior, que os mantém unidos. Então nós temos uma força muito maior, de sentido ao contrário da repulsão magnética, que força eles ficarem unidos. E da onde vem essa força? Essa força é uma interação e uma proporção entre os vários prótons e nêutrons dentro do núcleo. Então, o nêutron também tem uma função muito grande de proporcionar essa força maior. E existe uma proporção entre nêutrons e prótons que confere uma estabilidade para o núcleo, não assim destruindo. Só para lembrar, o número atômico, a letra Z, é o número de prótons. E o número de prótons é que define um átomo. Então, um átomo de lítio para um átomo de carbono, sua diferença é o número de prótons. Enquanto a massa atômica é o número de prótons e nêutrons. E o número de nêutrons pode variar. Então, nós podemos ter vários átomos do mesmo elemento, só que com número de nêutrons diferentes. E isso é chamado de isótopos. Então, aqui a gente tem um núcleo de um átomo com 3 prótons e aqui com 3 prótons também. Mas aqui com muito menos nêutrons do que nesse. Mas eles continuam sendo o mesmo átomo, o mesmo elemento. Bom, então como a gente viu, a proporção entre prótons e nêutrons é o que confere essa força maior e o que dá estabilidade para o núcleo. Em átomos muito pequenos,
essa proporção é de 1 para 1. Então, um próton para um nêutron. Mas quando vai se aumentando o número de prótons de um átomo, essa proporção vai mudando. Como temos aqui no Mercúrio, onde o número de massa dele é 200 e ele tem 80 prótons. Então, a proporção é mais ou menos de 1 para 5. A cada 1 próton, a gente tem 5 nêutrons. E quanto mais pesado o átomo, mais possibilidades de isótopos ele tem. Então, se a gente pegar o átomo de urânio, tem 235 prótons e nêutrons e 92 prótons. Ele tem 27 isótopos diferentes. O que isso significa? Que ele tem 27 combinações diferentes de nêutrons no seu núcleo. O mais comum é o urânio 235. E o urânio 238 é o chamado de urânio enriquecido. O urânio enriquecido ele é o urânio utilizado em reações nucleares, tanto para a produção de energia, quanto para, por exemplo, criação de bombas, construção de bombas nucleares. E por quê? Porque exatamente essa proporção. Aqui nós temos um pouco mais de nêutrons, e isso torna esse núcleo um pouco mais instável, fazendo assim uma reação nuclear muito mais energética. Muito bom. E quais são essas reações, então? Existem duas reações principais que ocorrem no núcleo, que é a fissão nuclear e a fusão nuclear. Vamos começar com a fissão nuclear. A fissão nuclear é a reação que ocorre nas usinas nucleares e nas bombas nucleares também. Ela é a principal reação que nós, seres humanos, atualmente conseguimos dominar. E como que ela funciona? Temos aqui, então, um átomo, um núcleo de um átomo, que nesse caso pode ser urânio, e a gente tem que bombardear ele com um nêutron. Então nós temos um nêutron aqui, esse nêutron vem com muita velocidade, se choca com o núcleo desse átomo, e esse núcleo desse átomo se arrebenta e cria dois novos núcleos de átomos diferentes. E quando essa quebra, essa fissão do núcleo, você libera energia. E que energia é essa? É exatamente aquela energia que a gente discutiu antes. É aquela energia que mantém o núcleo unido, que é mais forte do que as energias de repulsão eletromagnéticas. Então, é muita energia mesmo. Então, você quebra em dois átomos diferentes e esses átomos também liberam mais nêutrons. E esses nêutrons podem se chocar com outros núcleos e continuando a reação. Então, isso daqui também é chamado de uma reação em cadeia. Porque quando você fissa o núcleo de um átomo, ele libera mais nêutrons para poder fazer a fissão de outros núcleos. Já a fusão nuclear, o nome é bem sugestivo, você pega dois núcleos de átomos, podem ser diferentes ou iguais, e você choca eles com muita velocidade, criando assim um novo átomo, um novo núcleo de átomo. E nesse choque e nessa criação de um novo núcleo, você também novamente libera muita energia. Essa energia, essas forças fortes. E você pode também liberar outras coisas, então algum outro núcleo, outras superpartículas como nêutrons. Outro fenômeno também que ocorre é o decaimento radioativo. Então a gente tem um núcleo e esse núcleo tem que ter uma certa instabilidade. Quanto mais instável ele for, mais rapidamente ele vai decair. E quanto mais estável ele for, mais lentamente ele decai. Então o que é isso? É o átomo, o núcleo do átomo, ele tem uma certa instabilidade e ele vai liberando algumas partículas e energia em busca de uma maior estabilidade. Essas partículas podem ser várias coisas, como algumas partículas subatômicas, nêutrons, prótons, pode liberar elétrons, pode liberar partículas alfas, partículas betas e energia. E quais são os perigos com as reações nucleares? Primeiro, liberação de muita energia.
libera-se muita energia numa reação nuclear e isso pode acontecer alguns problemas, como derretimento de reatores nucleares e espalhar radiação para uma área muito grande, como é que aconteceu em alguns acidentes nucleares, como a usina de Chernobyl. Também, devido à sua muita liberação de energia, você pode criar bombas com isso. Então, como são o caso das bombas nucleares, utilizadas pelos americanos na Segunda Guerra. E como a gente viu também no papel anterior, a fissão nuclear é uma reação em cadeia. Então, uma vez que você começa ela, é muito difícil você pará-la. Então, pode acontecer de tornar uma reação desgovernada, não controlada, e que libere muita energia e você não consegue controlar isso. Outro problema também é como aqui a gente tem de novo a fissão nuclear, temos um nêutron, se choca com um núcleo, ele ocorre uma fissão em dois outros núcleos e a liberação de energia. E esses dois átomos novos, que foram criados, eles não necessariamente não tem uma regra para sua criação. Dependendo do jeito que o nêutron se choca, dependendo exatamente que átomo for, ele pode criar vários subprodutos. E esses subprodutos, eles não necessariamente são estáveis, eles podem ser muito instáveis e sofrem, então, vários decaimentos radioativos. E esses decaimentos radioativos, como a gente viu anteriormente, liberam energias que essas energias podem ser nocivas para a nossa saúde, para o ambiente. E isso é o chamado de nicho nuclear. Então, são os subprodutos da fissão que ficam decaindo e liberando radiação para o ambiente. Muito bom, pessoal. A gente viu aqui algumas reações nucleares de decaimento. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, põe aqui no link. Se inscreva e clique no sininho.